Olá, galerinha! Vou começar mais uma aula do professor Janderson. Hoje iremos falar de máquinas simples. Bom, máquinas simples são máquinas sem complexidade. Essas máquinas elas foram usadas há muito tempo, apresentam princípios básicos para a realização de trabalhos. A função é diminuir a dificuldade do deslocamento, facilitar as tarefas, principalmente de carregamento de peso. São invenções que ajudam na execução de tarefas relacionadas com peso e força. Tá? Então essas máquinas elas são usadas justamente para diminuir a dificuldade, facilitar e muito o deslocamento, principalmente quando se trata de força e peso. Tudo isso é feito com máquinas simples. Agora vamos falar de algumas dessas máquinas, tá? A primeira, roda de eixo. A roda de eixo é um deslocamento de objetos pesados. Para esse deslocamento, tá? Ela serve para tirar o atrito do chão com o peso. Então ela serve para empurrar objetos. As rodas elas vão girar com o eixo e isso tira o atrito do chão, facilitando o deslocamento. Esse tipo de máquina, principalmente para distâncias grandes, onde precisa o uso de força. Diminui o gasto de força para carregar alguns objetos. Tá? Então, são rodas que servem para facilitar o trabalho de carregar, de empurrar objetos pesados. Alavanca. A alavanca ela serve para levantar objetos bem pesados. É uma haste, tá? Essa haste ela tem um ponto de apoio. Quanto a haste é comprida, ela facilita a função. Ela aumenta a força aplicada na alavanca, facilitando o levantamento. Então, a força que é exercida para baixo na haste causa uma força maior para a alavanca levantar. Então, quando você pressiona a alavanca para baixo, você ocasiona uma força maior para cima, na outra ponta, facilitando assim o levantamento do objeto. Então, existem vários tipos de alavanca. A gente está citando o ponto principal delas. Então, precisa de um ponto de apoio, haste resistente e comprida, e essa haste ela vai servir justamente para aumentar a força aplicada. Depois que essa força é aplicada para baixo, ela aumenta uma força para cima na outra ponta. Tipo de alavancas, tá? Existem três principais. Interfixa, quando o ponto de apoio fica entre os dois pontos, né? Ou seja, a força e o objeto, e no meio tem um apoio. Um exemplo, alavanca. Interresistente, onde o ponto de apoio está na ponta, né? Então você tem um apoio justamente onde vai ter a força na outra extremidade. Interpotente, quando a força fica entre os dois pontos. Tá? Então você vai apertar, você vai exercer uma força no meio entre o ponto e a extremidade contrária. Polia, conhecida também como rodana, tem a função de diminuir a resistência, muda a direção da força. Como que isso funciona? Imagine você puxando uma caixa pesada para cima.
você gasta uma força muito maior, porque você está indo contra a gravidade. Você está puxando para cima e a gravidade para baixo. Quando você coloca uma polia, você vai puxar o objeto para baixo. Isso gasta menos força. Por quê? Porque você está a favor da gravidade. Então você está puxando para baixo e a gravidade também está puxando para baixo. Então isso diminui a força, né? O gasto de força. Então com a polia tem menos esforço. Tá? Você vai ter menos esforço com o auxílio da polia. Quanto mais polia tiver, menos força é aplicada. Cada polia ajuda na redução da resistência, ou seja, um gasto menor de força. Então ela diminui o atrito e resistência, causando assim um gasto menor de força. Meu muito obrigado e até a